Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o canal Filosofia Empírica. Eu sou Edilton Santos. Estamos aqui para mais um conteúdo. Hoje nós queremos refletir sobre o espinho na carne de Paulo. É disso que nós queremos discutir hoje os ensinamentos que nós podemos tirar para nós também nessa questão. Então é disso que vamos falar. Eu só queria pedir a vocês que deixassem seu like, se inscrevessem no canal e ativassem o sininho das notificações. Façam isso, é simples, rápido. Faça logo no início, que no final certamente você pode esquecer. Então eu prefiro faça logo, rápido, tá bom? E assista o vídeo todo. Porque aí você terá respaldo para comentar sobre o conteúdo que nós colocamos aqui. Faça isso, comente, não tenha receio de comentar, dê suas opiniões, desde que seja respeitoso, não tem problema nenhum. Mesmo que você discorde, mas deixe suas opiniões, porque é importante para cada um de nós, para o canal Filosofia Empírica de Edilton Santos. Bom, vamos lá. Um texto do pastor Antônio Júnior diz o seguinte: não desanime se você perceber que está fraco ou fraca espiritualmente. Se Deus está permitindo que você enxergue suas fraquezas, não é para te acusar ou te abandonar, mas para que você permaneça humilde e dependa somente de Deus. Muitas vezes nós ficamos nos preocupando por causa da nossa fraqueza, mas quando nós admitimos isso, que somos fracos, Deus está tentando mostrar a você que isso é interessante e é bom para você ter essa noção, porque aí você vai entender que é dependente de Deus em tudo que você faz. Em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7, diz o seguinte, isso Paulo falando, ele diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Então, Paulo diz aqui que ele tinha um espinho na carne para esbofetear, para bater nele sempre, ele lembrar sempre. E aqui o esbofetear é muito interessante, porque imagine você ser esbofeteado em plena praça, todo mundo vendo, que humilhação você não passa. Então, realmente é preciso você se humilhar a isso, aceitar isso, e Paulo entendia muito bem essa questão, e ele diz que o espinho que foi dado foi para que ele não viesse exaltar e não crescesse, devido a tudo que ele viu, que Deus mostrou para ele, ele não viesse exaltar por isso, achar que era melhor do que os outros. Então é isso que Paulo tenta dizer para cada um de nós. Agora, qual era o espinho na carne de Paulo? Vamos ver. Existem inúmeras interpretações bíblicas e filosóficas sobre esse tema. É praticamente impossível afirmar o que a Bíblia não afirma. Então, nós não podemos afirmar aquilo que a Bíblia não deixa claro para nós. Então, é isso que nós precisamos entender. Existe aqui o espinho na carne de Paulo que causava muita dor. Primeiro, ele era dolorido, seja na forma, como é que diz, literal ou figurada, era uma dor muito grande para Paulo. Ele humilhava Paulo, era um problema que gerava desprezo para ele. Então, esse problema gerava desprezo dentro da própria sociedade, gerava desprezo das pessoas por aquilo que ele estava sofrendo. E terceiro, esse espinho fazia com que Paulo se mantivesse humilde e na dependência exclusivamente de Deus. Então, era também uma coisa para que ele pudesse se manter humilde na presença de Deus. Temos teorias e mais teorias do que realmente era o espinho na carne de Paulo. Primeira teoria é os oponentes da vida de Paulo. A primeira teoria que ele tinha esse espinho eram os oponentes, aqueles que eram contra a sua pregação e o perseguia. Isso é uma hipótese que existe, mas não é nada, não tem comprovação disso. Da mesma maneira, os conflitos morais e pessoais. Todos nós temos conflitos morais, pessoais, nós temos conflitos dentro de nós que muitas vezes nos deixa preocupados. Quem de vocês já não tem um problema, uma dificuldade a tratar dentro de você mesmo e você sofre com aquilo porque não foi resolvida?
Muitas vezes nós passamos por perfeitos, mas dentro de nós temos conflitos, temos dores, temos algumas coisas ainda para ser resolvida. Então isso pode ter, uma hipótese de que Paulo sofria com isso. As doenças específicas, é outra hipótese de que o que trazia dor em Paulo era essas dores específicas. Como por exemplo, muitos dizem que Paulo era míope, cego. Outros diziam que ele sofreu de epilepsia. Isso são só conjecturas, não temos prova disso. Portanto, nada disso tem comprovação. E, por fim, a depressão e a ansiedade. E esta é a mais nova interpretação sobre o assunto. Imaginem quem elaborou este estudo. Então, essa ideia. Foram os psicólogos e psiquiatras. Mas isso também não se sustenta. Não tem como nós cravarmos que esse era o espinho de Paulo. Ele se encaixa perfeitamente, o espinho de Paulo se encaixa perfeitamente no meu espinho, no seu espinho, naquilo que nós sofremos. Por algum motivo estamos sofrendo psicologicamente, emocionalmente, porque isso está nos trazendo dores, porque não está acontecendo como você quer. Mas entenda, Deus coloca muitas vezes essas dores em nós para que nós possamos entender que dependemos dele e só ele pode resolver os nossos problemas. O espinho servia para Paulo não se exaltar. E todos nós temos o nosso espinho na nossa carne. Espinho que traz também essa natureza de problema. Se a Bíblia mencionasse o tipo de espinho, automaticamente excluiria todos os outros problemas e serviria apenas para um grupo específico. Então, se a Bíblia estivesse falando especificamente do que era o problema, todos os problemas nossos que nós passamos, as dificuldades, as dores que sentimos, seriam excluídas. Deus só trabalhou para aquele grupo. Então não é assim, Deus trabalha para todos nós. Deus faz o bem para todos nós. Por exemplo, a questão da cegueira. Se fosse trabalhada a questão da cegueira, a Bíblia deixava entender que está tratando de um assunto exclusivamente da cegueira de Paulo. O resto que nós temos, passamos, não estaria incluso nesse cuidado de Deus. Então nós ficaríamos desprotegidos de Deus, porque Deus só tratava daquele assunto. Não, Deus trata de todos os assuntos. Deus cuida de nós em toda a esfera da nossa vida. Não interessa o que nós estamos sofrendo, Ele está pronto a nos ajudar. O que temos que entender é que Deus tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós não venhamos nos exaltar, que nós não venhamos nos orgulhar por isso, por alguma coisa que nós fazemos, algum dom que Deus nos concedeu, porque fazemos, não podemos nos exaltar, porque nós estamos executando simplesmente uma tarefa que Deus nos concedeu. Nós não somos capazes de nada. Deus é que nos concede capacidade para trabalharmos, seja em qualquer coisa que Ele escolha para nós. Outra coisa, não rejeite aquilo que Deus dá para você fazer, porque Deus vai lhe capacitar a fazer. Então faça isso, faça com carinho, com amor, totalmente entregue à vontade de Deus e com certeza você prosperará na sua vida espiritual. Esse é o pensamento que nós temos para hoje no canal Filosofia Empírica de Hilton Santos.